Olha aí, pessoal, 12h25 da manhã, nós já estamos aqui arrumando o carro aqui com as malas pra gente seguir pra Foz do Iguaçu, pessoal. Fala galera do YouTube, beleza? Seguinte pessoal, como vocês viram aí, eu saí de São Paulo capital rumo a Foz do Iguaçu hoje de madrugada e agora já são 6h14 da manhã e eu cheguei aqui no primeiro posto, na minha primeira parada, que foi no posto Graal, chamado Paloma, pessoal, aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, tá? Então, eu tô aqui com a Chery Tiggo 8, vamos ver aqui como que foi o consumo dela até essa primeira etapa da viagem, né, pessoal? Lembrando que esse carro aqui tem um motor 1.6 turbo com um pouco mais de 185 cavalos de potência. Então, ó, já rodei 338,3 km com esse carro, desde quando eu saí lá de São Paulo. O consumo médio dele está em 11,9 km com 1 litro de combustível. Esse carro aqui não é flex, ele é a gasolina. E está com autonomia aí de tanque de 556 km. Isso porque assim que eu já cheguei aqui, eu já completei o tanque até o estalo da válvula com gasolina comum, né, pessoal? Então, só mais umas informações aí para vocês. Esse carro aqui, desde quando eu saí de São Paulo, né, peguei a Castelo Branco, a estrada estava bem vazia, então a gente aproveitou aí para poder ganhar um pouco mais de tempo, né? Então ficamos com uma velocidade um pouco mais alta do que o normal, então tá fazendo consumo de 11,9, um carro aí bem potente, tem se mostrado excelente, retomadas muito boas, tá, pessoal? E é um carro aí que tem agradado bastante, tanto a mim quanto ao meu pai, que também está revezando aí comigo nesse trajeto, né? Então a gente tem ainda mais de 700 km para rodar desde esse posto aqui até Foz do Iguaçu para a gente chegar no nosso destino final. Então, pessoal, vamos acompanhando aí esse trajeto e depois vamos ver quantos quilômetros com 1 litro esse carro aqui fez de São Paulo até Foz do Iguaçu. Então, até daqui a pouco. Fala pessoal, seguinte, fizemos aqui a segunda parada para meu pai comer alguma coisa e vamos ver como que está o status da viagem, pessoal. Acredito que essa daqui foi a segunda e a última parada e depois a gente já vai seguir direto aí para Foz do Iguaçu no nosso destino final, tá, pessoal? Então, ó, vamos ver aqui qual que está sendo aqui o consumo e quanto que a gente já rodou nessa viagem de São Paulo até Foz do Iguaçu. 815,4 km rodados, consumo médio de 12,9 km com 1 litro de gasolina e autonomia agora de 565, porque nós acabamos de abastecer aí, completar o tanque no último posto que nós passamos antes de chegar nesse posto de serviço aqui, que inclusive tem uns salgados muito bom, viu, pessoal? Então, tá faltando aí, em média, 200 e poucos quilômetros para a gente chegar até Foz do Iguaçu. Então, provavelmente a gente vai seguir direto daqui até lá. E depois, lá, quando eu chegar, eu vou passar minhas impressões desse carro para vocês. Beleza, pessoal? Então, até daqui a pouco. Bom, pessoal, acabamos de chegar aqui em Foz do Iguaçu. Agora já são 3h49 da tarde. A gente chegou já faz algum tempinho, mas eu subi até o quarto para poder deixar as malas, né?
para poder deixar um pouco as coisas em ordem antes de descer aqui para poder fazer essa continuação do vídeo das minhas impressões de viagem aqui com a Chery Tiggo 8, tá pessoal? Então aqui tá ela, como vocês estão vendo, tá bem suja, peguei bastante chuva aqui na viagem, pessoal. Era de se esperar de que ela ficasse suja, tá? Mas com a chuva acabou agravando um pouco mais essa sujeira em toda ela, né? Mesmo após aí os mais de 1.050 quilômetros rodados aqui com esse carro, tá pessoal? E como vocês estão vendo, ela tá travando e destravando por causa da distância que eu tô chegando com a chave aqui no bolso, né? E é um carro realmente muito bonito, hein, pessoal? Olhem essa seta que corre pelo farol. É um carro muito bonito mesmo, muito grande. É um SUV realmente de família, né, pessoal? Então, vamos entrar aqui nela que eu quero falar para vocês qual que foi o consumo até o momento de São Paulo até aqui Foz do Iguaçu com ela e também passar algumas impressões minhas desse carro após essa utilização de mais de 1.000 quilômetros com ela. Então, vamos lá. Vou ligar aqui o painel de instrumentos para vocês poderem ver qual que foi o consumo. Aqui a central multimídia dela ligando, né? Vou até ligar ela aqui. Beleza, ligou o painel aqui de instrumentos. E pessoal, vamos lá. Vou colocar aqui para o lado para aparecer o consumo. Então, pessoal, rodei até o momento 1.060,3 km com esse carro, de São Paulo, capital, da minha casa até aqui Foz do Iguaçu, e tive um consumo médio aí de 13,5 km com 1 litro de gasolina comum. E estou com a autonomia aqui de 426 km, isso porque a gente veio abastecendo ao longo do caminho, então ficava meio tanque aqui, a gente ia lá e colocava mais um pouco de gasolina comum para evitar de ficar aí com pane seca, né, pessoal? A gente sabe que a estrada aqui muitas vezes não tem, por um longo trajeto, algum posto de serviço ou algum posto de combustível, então, como a gente não conhecia muito bem o carro, preferimos sempre estar abastecendo. Então, pessoal, só dando continuidade aqui. Agora eu quero falar sobre as minhas impressões com esse carro. Eu não dirigi aqui o carro nos 1.060 quilômetros, tá? Eu fui revezando aqui com meu pai, obviamente, para não ficar muito cansativo. Como vocês viram, a gente parou apenas 2 vezes, né, em posto de serviço para que a gente pudesse comer alguma coisa, usar o banheiro, né, e andar um pouquinho para esticar as pernas, tá? O resto foi apenas posto de gasolina mesmo para abastecer e já seguimos viagem. Então, pessoal, esse carro aqui é muito confortável, é um carro muito espaçoso, é um carro que realmente cumpre o papel de ser um SUV familiar. Inclusive, pessoal, o motor 1.6 turbo de 187 cavalos e 28 kgfm de torque. Esse motor, pessoal, é uma peça-chave aqui nesse carro, porque mesmo com os mais de 1.500 kg que esse carro tem, esse motor consegue empurrar muito bem esse carro, mesmo com mais passageiros aqui e com bagagens, ou seja, mesmo ele estando mais pesado do que ele já é um motor que você pisa e ele responde, mesmo porque esse motor é aliado com esse câmbio aqui de dupla embreagem banhada a óleo de 7 velocidades. Então, eles conversam muito bem em todos os sentidos, em todos os trajetos, em todas as necessidades que o motorista precisar. Inclusive, pessoal, pegamos bastante trecho aqui com chuva, como eu falei para vocês lá fora, e também, pessoal, de mão duplo sentido, aquela mão que vai e uma que vem. E são trechos de estradas esses muito perigosos, ainda mais com chuva. E em muitos trajetos nós tivemos que realmente exigir um pouco mais do motor para que o carro desenvolvesse, para que a gente pudesse fazer uma ultrapassagem, né? Então, pessoal, realmente eu posso falar com muita propriedade. Esse carro aqui anda muito bem e cumpre muito bem o papel de ser um SUV familiar, com muito desempenho, muito conforto e muito espaço interno. Uma outra coisa, eu não posso generalizar aqui por causa dessa unidade. Eu tenho que separar muito bem o que eu vou falar, tendo em vista dos defeitos que essa unidade aqui tem. Como eu falei para vocês, pessoal, esse câmbio aqui está apresentando trancos, principalmente em saídas de semáforo ou em saídas da inércia, e depois quando ele troca de primeira para segunda marcha. Eu tenho certeza que não é coisa normal desse câmbio aqui, mas sim é um problema específico dessa unidade que nós alugamos. Outro ponto, pessoal, esse carro aqui, entre 60 km por hora e 90, 95 km por hora, está apresentando um ruído que vem lá de trás, do pneu lá de trás. Ao longo do trajeto, nós conseguimos identificar que é um ruído similar de quando o carro ronca rolamento, pessoal. E isso é muito chato. Vocês imaginam desde madrugada até agora,
você ouvindo um barulho fica no ouvido, né? E é muito alto, pessoal, entre 60 km e 90, 95 km ali, é muito alto esse barulho. E invade totalmente aqui a cabine, tira totalmente o prazer de dirigir, o conforto, né? E muito tempo no ouvido realmente irrita bastante. Acima dessa velocidade ou abaixo dessa velocidade, esse barulho se torna muito mais ameno. Mas entre essa velocidade, realmente é muito horrível ficar dirigindo com esse barulho, tá, pessoal? Mas de certa forma, pessoal, isso não desmerece o carro em si, tá? Não é por causa de um problema de uma unidade que o carro em si, a marca Chery, o modelo Tiggo 8, não tem os seus benefícios para a pessoa que está pensando em comprá-lo. É um carro aí que custa mais de 200 mil reais e é um carro muito bom, tá, pessoal? Desconsiderando esses problemas dessa unidade, é um carro sim que vai agradar muita gente que está pensando em comprar um carro dessa categoria. Eu só indico, antes de você comprar um carro dessa categoria, se você está procurando um carro dessa categoria, fazer um test drive também na Commander. Eu não tive oportunidade ainda de dirigir, mas eu gostaria muito de poder dirigir para poder tirar minhas conclusões, porque ela utiliza o mesmo motor da Jeep Renegade que eu aluguei lá no começo do ano. E era um carro sensacional, tá, pessoal? Eu achei que aquele motor casou muito bem com o carro. Não sei como que ele tá na Commander, porque a Commander é maior, tem um peso muito maior também, não sei como que ele vai se comportar com a Jeep Commander, mas pense nela também, tá, pessoal? Outro ponto, bancos. Para quem viaja muito, isso é essencial saber, né, pessoal? Então, eu posso dizer para vocês, tanto o banco aqui do passageiro quanto o banco aqui do motorista são bancos muito confortáveis, espuma macia, que consegue dar muito conforto para o motorista e para o passageiro. E além disso, o desenho dele abraça muito bem durante viagens longas e também em curvas, tá, pessoal? Então são bancos aí que vocês podem ficar tranquilos, que são bancos muito bons. Só sentir falta de um ajuste antes de começar a dirigir o carro, que é o ajuste de lombar. Mas, pelo menos até agora não encontrei, não sei se tem, está escondido. A mesma coisa do ajuste de altura aqui do banco do passageiro que eu já tinha comentado com vocês, que eu também não achei até hoje, acho que acredito que não tenha. Mas também vou assumir aqui que não tem ajuste de lombar do banco do motorista, mas mesmo assim eu não senti falta depois que eu já estava dirigindo esse carro por algum tempo, né? Já tinha comentado com vocês também em outro vídeo da Jeep Renegade, que eu fui até Balneário Camboriú com ela, que eu senti falta do ajuste de lombar porque minha lombar chegou lá doendo. Mas aqui não, eu dirigi bastante tempo e minha lombar não doeu aqui com esse banco. Acho que o desenho dele é um pouco melhor do que o desenho da Jeep Renegade e acabou suprindo essa falta do ajuste de lombar. Bom, pessoal, então é isso, vou ficando por aqui, mas ainda vou dar continuidade nesse vídeo para poder falar para vocês qual vai ser o consumo final desse carro, ou seja, entre São Paulo, Foz do Iguaçu, já mostrei para vocês, mas eu ainda vou dar uma volta aqui em Foz do Iguaçu, vou usar ele aqui em Foz do Iguaçu e depois eu vou voltar para São Paulo e ainda vou entregar esse carro na locadora. E aí eu quero mostrar para vocês aí qual que foi o consumo total dessa viagem aqui com a Chery Tiggo 8, beleza, pessoal? Bom, então por enquanto eu vou ficando por aqui, vou curtir aqui o resto das minhas férias e aí depois, daqui a pouquinho, eu já volto aqui nesse vídeo pra gente ver qual que vai ser o consumo final aqui da Chery Tiggo 8, rodados mais de 2.000 km nessa viagem, beleza, pessoal? Então, até daqui a pouco. Bom, pessoal, cheguei agora aqui de viagem em São Paulo. Agora são 1h13 da manhã do sábado, dia 2 de dezembro. Vou abrir aqui o carro para a gente poder ver quantos quilômetros que eu já rodei até o momento e quantos quilômetros que esse carro aqui fez com 1 litro de combustível, no caso gasolina, né, pessoal, que esse carro aqui não é flex. Acho muito bonita essa frente aqui com o farol de LED aceso, né? Vamos entrar aqui no carro então, para que eu possa mostrar para vocês quantos quilômetros que eu já rodei até o momento. E olhem isso aqui, pessoal. Olha que painel bonito durante a noite desse carro, né? Lembrando que ele tem LED aqui no painel, aqui nas portas também, né? E esse LED, né, quando eu peguei o carro lá na locadora, ele era azul, mas através aqui da configuração da central multimídia, eu mudei a cor dele e preferi deixar aqui na cor vermelho, pessoal. Olha que bonito. Inclusive tem LED até aqui embaixo, nos portas objetos e aqui nas entradas USB, né? Então esse painel aqui de 2 andares também, painel central, acho muito bonito. E esse painel central aqui lembra muito também o da Land Rover, né, pessoal? Olha que bonito que é essa parte. A maior parte aqui desse painel toda de touchscreen, né? Com pouquíssimos botões, bem simplificado. Mas enfim, pessoal, vamos lá. Antes de mostrar aqui o quanto que eu já rodei e quanto que esse carro aqui está fazendo
com 1 litro de combustível, quero deixar bem claro, pessoal, que o que eu vou mostrar para vocês aqui de quilometragem parcial, que é o que eu já rodei, é apenas da viagem, ou seja, de quando eu saí daqui da minha casa em São Paulo e fui até Foz do Iguaçu, o que eu rodei lá, mais o que eu voltei até de Foz do Iguaçu até aqui São Paulo capital. Não está abrangendo ainda a quilometragem de quando eu peguei o carro da locadora e cheguei até a minha casa, tá, pessoal? Mas eu marquei a quilometragem direitinho para a gente poder fazer o cálculo de consumo real. Por que eu estou falando isso e por que eu fiz isso? Porque eu queria ter apenas uma ideia de quantos quilômetros com 1 litro de combustível que esse carro aqui ia fazer durante todo esse percurso de viagem, né? Que é um percurso mais rodoviário. Eu rodei um pouco por lá, mas muito pouco perto do que eu rodei na rodovia. Então, vamos lá, pessoal, vamos ver isso daqui. Eu rodei até o momento com esse carro 2.175,6 km e já fiz um consumo médio aí de 12 km com 1 litro de gasolina, pessoal. E eu vou comentar mais pra frente nesse vídeo as circunstâncias de rodagem que eu consegui essa média de consumo. Mas também, pessoal, voltando no assunto do que eu comecei a falar para vocês sobre essa quilometragem rodada, eu vou fazer o cálculo no final do vídeo agora para vocês, essa quilometragem rodada mais a quilometragem de eu ter pego o carro na locadora até o momento que eu cheguei na minha casa e mais amanhã que eu vou devolver o carro, né? A quilometragem de eu sair daqui da minha casa até entregar o carro. Por quê? Eu quero ver também a precisão desse computador de bordo em falar o consumo médio do carro, tá, pessoal? Aqui ele está falando 12 km com 1 litro de combustível durante toda a minha viagem, né? Então é isso que a gente está acreditando aqui, 12 km com 1 litro de combustível. Mas depois que eu devolver o carro amanhã, eu vou pegar toda a quilometragem rodada que abrange essa quilometragem mais a quilometragem de quando eu peguei o carro lá na locadora e cheguei aqui na minha casa antes da viagem e depois daqui da minha casa até quando eu for entregar o carro amanhã lá na locadora, pegar todas as notas de abastecimento que eu coloquei durante a viagem, somar com todos os litros de gasolina que entrou aqui nesse tanque e aí a gente vai fazer a média de consumo na ponta do lápis mesmo, para que a gente possa ver qual foi o consumo total que eu consegui aqui na Chery Tiggo 8, pessoal. Então, até o momento, 12 km por litro é um consumo legal perante as adversidades que eu coloquei aqui nesse carro, tá, pessoal? E depois eu vou comentar com vocês mais pra frente. Então, até daqui a pouco. Bom, pessoal, então, antes de falar para vocês o consumo na ponta do lápis, eu quero falar para vocês apenas sobre o trajeto de volta de Foz do Iguaçu até aqui a chegada em São Paulo. Principalmente para vocês também poderem entender o contexto, né, e a justificativa sobre esse consumo que eu vou falar para vocês no final do vídeo, mesmo porque o meu consumo, né, com esse carro pode ser que não seja o mesmo consumo de vocês por causa do uso que nós tivemos, tá? E eu posso dizer para vocês que o nosso uso na volta foi um uso severo do carro. Foi um consumo muito bom perante ao uso que nós tivemos, né, que nós fizemos com a Chery Tiggo 8. Isso porque, pessoal, quem mora aqui em São Paulo e quem já fez esse trajeto, né, de Foz do Iguaçu até São Paulo de retorno, ou até mesmo quem mora próximo aqui de São Paulo tem que pegar as mesmas estradas e rodovias, sabe que durante o trajeto, né, tanto de ida quanto de volta, pega-se bastante trecho de vias de mão dupla, ou seja, aquela via que é uma pista que vai, uma pista que vem e não tem separação entre elas, ou seja, são trechos perigosos. Eu não marquei quantos quilômetros ao certo, mas posso dizer certamente que são mais de 300 quilômetros dessas vias, tá, pessoal? Então, são trechos perigosos, são trechos que exigem atenção e principalmente, pessoal, exige também cautela nas ultrapassagens, porque são pistas aí com bastante curvas, né, e bastante caminhão dependendo do horário que você pega. Nós saímos de lá relativamente cedo, mas no meio do caminho tem esses trechos e já era na parte da tarde, era uma sexta-feira, tinha bastante caminhão na rodovia, tá? Então, pessoal, eu vou até passando aí enquanto eu vou falando algumas imagens do carro, né? É um carro, pessoal, com bastante espaço interno. É um carro realmente para família. Apesar de nós não termos usado as duas fileiras de banco que ficam lá próximo do porta-mala, a gente utilizou elas de uma outra forma. A gente abaixou os bancos e colocamos bagagem. E durante todo o trajeto de volta, pessoal, olha a imagem aí que eu vou mostrar para vocês. O carro veio carregadíssimo, pessoal, muito carregado. Veio com bagagem praticamente em todo o porta-mala e também
no banco traseiro, pessoal. Veio com bagagem, inclusive aqui no passageiro da frente também veio com bagagem nas pernas do passageiro. Porque, pessoal, era muita coisa que nós trouxemos lá de Foz do Iguaçu, tá? E o carro veio praticamente rebaixado. E, pessoal, mesmo assim, o carro já é um carro que, vazio, possui um peso relativamente alto. Com bagagem e com mais 3 passageiros, o carro ficou muito mais pesado, pessoal. Mas, mesmo assim, nós conseguimos fazer ultrapassagens durante todo o trecho de volta e durante todo esse trecho de pista de mão dupla com muita segurança. O carro possui o câmbio de 7 marchas de dupla embreagem banhada a óleo e também possui opção de modo de condução no Sport. E por muitas, mas muitas vezes nós utilizamos o modo Sport aqui para poder fazer uma ultrapassagem com mais segurança. Como eu falei anteriormente, é uma pista, pessoal, que realmente tem muita curva, muita subida. E quando você tem um caminhão com baixa velocidade, você tem que esperar realmente vir a linha pontilhada para poder fazer uma ultrapassagem. E atrás de você tem muitos carros também esperando para fazer o mesmo, tá, pessoal? Então, quando a gente tinha uma oportunidade, colocava no modo Sport e ganhava a velocidade rapidamente para a gente poder fazer uma ultrapassagem com muito mais segurança e, obviamente, também antes da gente perder a visão, né, dos carros que estão vindo por causa da curva, tá, pessoal? Então, realmente, nós usamos e abusamos muito do modo Sport, o que era para ter elevado muito mais o consumo. E um carro turbo, né, com torque em baixa rotação, com uma velocidade alta, porque, pessoal, nos momentos que a gente tinha a pista livre na frente, nós realmente elevamos um pouco mais a velocidade para que a gente pudesse ganhar um pouco mais de tempo e sair o quanto antes dessas situações de pista de mão dupla, tá, pessoal? Então, realmente, foi um carro que foi exigido ao máximo, tanto em relação ao espaço, quanto com relação ao conforto, quanto com relação à confiabilidade do motor, tanto também com relação ao desempenho, né? Então, por diversas vezes a turbina enchia, pessoal, enchia para a gente poder fazer uma ultrapassagem aí sem dó, tá, pessoal? Então, foi um carro usado realmente no limite. Apesar dos problemas que eu já comentei com vocês e vou comentar daqui a pouquinho sobre um fato, foi um carro que nos atendeu muito bem, tá, pessoal? Foi um carro que realmente eu alugaria novamente esse carro para poder fazer esse mesmo trajeto de viagem. É um carro que transmitiu muita segurança, não apenas pelo desempenho nas ultrapassagens, mas também por conta da altura com relação ao solo que ele possui um capô bem alto também, pessoal. Isso transmite segurança não somente para o motorista, quanto também para os passageiros que estão no carro utilizando ele. Pode ser que vocês não façam esse mesmo uso, né, um pouco mais severo como a gente utilizou desse carro, e vocês façam um uso mais básico, dependendo da viagem que vocês forem fazer, dependendo das situações que vocês enfrentarem. Certamente vai atender vocês para uma boa e longa viagem. Beleza, pessoal? Então, só um detalhe que eu queria comentar com vocês é de que, né? Esse carro aqui, pessoal, quando a gente alugou ele estava com uma quilometragem relativamente baixa, como eu mostrei para vocês, né? Mas, na realidade, pelos problemas que nós identificamos um pouco no carro, pessoal, durante a viagem abriu o manual do proprietário, que encontra-se aqui no porta-luvas do carro, né? Dos carros alugados, fica o manual do proprietário e também fica o documento do carro, caso você seja parado por uma blitz. Então eu peguei o manual e comecei a olhar nas revisões para ver se esse carro já tinha passado por alguma revisão. E, pessoal, tem uma parte no manual do proprietário que fica as identificações de troca de velocímetro por algum problema que teve no carro. E esse carro, pessoal, já tinha sido trocado o velocímetro principal porque tinha dado um problema em junho de 2023. E a quilometragem anterior desse carro era 43.485 quilômetros. Então, quando trocou o velocímetro, eles acabaram resetando essa quilometragem, mas desde então, quando a gente pegou esse carro, a quilometragem real dele, somando com a quilometragem que estava no velocímetro registrada e carimbada no manual do proprietário, era de 52.685 quilômetros, pessoal. Então, já era um carro que tinha sido bem usado e que justifica os problemas que ele tinha. Apesar de que a locadora deveria manter a manutenção em ordem desse carro, né? Deveria ficar atenta com relação a esse carro. Mas provavelmente, pessoal, é um carro que tem poucas unidades disponíveis. Então, uma pessoa entrega, já aluga de novo, né? Então, eu deixei marcado lá quando eu entreguei o carro sobre os problemas que eu tinha identificado e eles iam dar uma olhada nisso daí, tá? Mas fora isso, pessoal, o carro é excelente. Agora, pessoal, vamos para os dados de consumo, tá? Durante toda a viagem,
né? Nós abastecemos ao todo, peguei todas as notas fiscais lá de todos os postos que a gente parou para abastecer, foram gastos 194,7 litros de combustível. Quando nós pegamos o carro estava com 9.200 quilômetros rodados lá na locadora, tá? Peguei a quilometragem, inclusive, do contrato que eu recebi quando eu entreguei o carro. E nós entregamos o carro com 11.432 quilômetros rodados. Sendo assim, pessoal, nós rodamos ao total 2.232 quilômetros com a Chery Tiggo 8. E se nós dividirmos então essa quilometragem rodada de 2.232 quilômetros pelo que entrou de combustível no tanque, que foram 194,7 litros, nós vamos chegar ao consumo médio na ponta do lápis ali, sem olhar o computador de bordo, de 11,46 km com 1 litro de combustível. Pessoal, considerando que nós trouxemos de coisa relativa ao peso que nós colocamos nesse carro, da velocidade que nós viemos aí aproveitando toda a extensão da estrada quando nós tínhamos oportunidade de ganhar um pouco mais de tempo e fazendo todas as ultrapassagens, que não foram poucas, mas todas as ultrapassagens no modo esporte, forçando o carro, como por exemplo de 50 ou a 60 km por hora até 100 km por hora, de forma rápida, realmente é um consumo excelente, pessoal. Aí vocês vão me perguntar, mas Diego, quando você chegou em São Paulo, você mostrou pra gente que o computador de bordo estava marcando 12 km com 1 litro de combustível. Isso quer dizer que o computador de bordo tem um erro tão grande assim? Não. Não, pessoal, porque quando eu cheguei lá na locadora para entregar o carro já estava fazendo 11,7 km com litro. E a minha casa da locadora é perto, relativamente bem perto. Porém, pessoal, o trânsito que a gente pega aqui em São Paulo diariamente é muito carregado. Isso realmente aumenta o consumo do carro, tá, pessoal? Então, quando eu cheguei lá na locadora, estava fazendo 11,7 km com litro. E foi apenas o trajeto de diferença entre eu pegar o carro da minha garagem, que estava fazendo 12 km por litro, até entregar lá na locadora, e ele já estava fazendo 11,7. Agora, pessoal, acrescendo, né, a diferença de quilometragem de quando eu peguei o carro da locadora e cheguei até a minha casa antes da viagem, aí realmente ele já diminuiu um pouco mais o consumo, então fica bem próximo ali o cálculo do computador de bordo com o cálculo feito na ponta do lápis ali, pegando todas as notas de combustível colocado perante ao que a gente rodou ali, tá, pessoal? Então, realmente é um computador de bordo que é confiável para marcar o consumo médio do carro. E vocês, pessoal, quero saber de vocês o que vocês acharam desse consumo e propriamente dito da Chery Tiggo 8, pessoal. Deixa aqui nos comentários que eu quero ler um por um. Bom, pessoal, então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se vocês não forem inscritos, se inscrevam no canal e deixem um like aqui nesse vídeo para eu poder trazer mais vídeo como esse para vocês. E sigam o BR Mileno lá no Instagram para vocês ficarem por dentro das novidades que acontecem aqui no canal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like e até a próxima!